que eu quero falar hoje é sobre justificação. A justificação pela fé, que é ser declarado justo, ser declarado inocente por Deus, por meio da fé em Cristo. E para começar a fazer uma rápida meditação neste assunto, eu vou ler aqui Isaías 53. Versículo 11, que diz o seguinte: verá o fruto da aflição de sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento justificará o meu servo justo a muitos e levará as maldades deles. Como diz outras versões, o meu servo com seu conhecimento justificará a muitos. O meu servo justo com seu conhecimento justificará a muitos. Primeiro detalhe é que vemos aqui sabemos que aqui fala de Cristo. O Isaías 53 é uma profecia sobre Cristo, a vinda de Cristo ao mundo. E aí diz que Jesus, e fala do sofrimento de Jesus pelos nossos pecados em todo o contexto. E fala que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aí vemos o seguinte, que logo a seguir fala que o justo justificará muito. Primeiro vemos que ele é justo. Vamos ver primeiro aqui que ele é justo. Ele é o justo, ele não tem pecado, ele não tem culpa, mas ele justificará muitos. Isso é porque ele foi buscar nas escrituras. E Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então vemos o seguinte, que ele veio dar a vida em lugar de muitos. Então ele sendo justo, ele foi tratado como os muitos pecadores, para que os pecadores fossem tratados como o justo que é ele. Ele sendo justo, ele foi tratado como os pecadores, para que os pecadores fossem tratados como o justo que é ele. Então justo, Jesus Cristo justificou a muitos. Em Hebreus 10, que tem muitas pessoas que falam assim, não há justo. Estava conversando com uma pessoa esses dias e ela disse, não creio que há justo na terra. Mas isso aí é contra a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz em Tiago 5, que a oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Se existe a oração de um justo, então existe justo. Porque quem será justo para orar e a oração ter poder? Quem é que vai ser justo se não existe justo na terra? Então o apóstolo falou uma grande mentira, deu uma falsa esperança, uma falsa declaração. Mas na verdade que em Romanos 5 fala, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. É pela fé em Cristo, como está escrito em Romanos 3, que ele nos deu a justificação pela fé, na propiciação do sangue de Cristo, no seu sangue. Pela fé no sangue dele, Deus nos justificou. Jesus nos justificou pela fé. Nos deu a justificação. Então, por isso que diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então vamos entender o seguinte, se eu fui justificado por Cristo, quando era pecador, que eu criei em Cristo, eu fui justificado por Cristo. Então fui declarado justo. Eu agora não sou mais pecador, eu sou justo. Não, aquele que crê em Cristo não é mais pecador, é justo. Ele é justo. Agora é um justo, não pelos seus próprios méritos, não porque nunca errou, ou porque nunca errará, nunca mais errará. Não é possível mais que erre. E sim porque Cristo vê essa pessoa conforme o mérito dele. Ou seja, toda a justiça de Cristo é atribuída à pessoa, a essa pessoa que crê. Jesus disse em João 16 que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele disse do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o príncipe deste mundo se refere à maior expressão da natureza pecaminosa,
que a carne, a incredulidade, o pecado da carne, da natureza pecaminosa da carne, que seria julgado na cruz, que foi julgado o nosso velho homem. Romanos 6,6 diz que nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Então vemos o seguinte, que a natureza pecaminosa foi julgada e agora acabou a condenação. E também crer em Cristo é crer que Jesus é o próprio Deus encarnado, que fez isso para morrer, para expiar os nossos pecados, para sofrer em nosso lugar por nossos pecados. Então, sendo assim, e crer na justiça de Deus é crer que a justiça de Deus foi feita, que Deus é justo, porque para nos justificar, Ele é justo em nos justificar, porque Ele morreu em nosso lugar na cruz, porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Então, sendo assim, se você crê que Cristo é o justificador seu, você é justo, e você crê nisso pela graça de Deus, porque somos justificados pela fé, temos paz com Deus. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Agora nós estamos em paz com Deus porque fomos declarados justos. Se Deus olhasse para você e visse em você um pecador, você não poderia dizer que está em paz com Deus. Se a pessoa que crê em Cristo agora, que ouviu o Evangelho e creu, ela é pecadora ainda, como muitos dizem que são pecadores ainda, que não crê que é justo, que todos são pecadores, continuam pecadores, mesmo crendo em Cristo. Então ela é culpada e é culpável e também está debaixo da condenação de Deus. Mas não é o que a Escritura diz, a palavra de Deus diz. Em Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sendo assim, é assim que entendemos que somos justos. Assim, eu sou justo porque Cristo me justificou. Sendo justificado pela fé, acabou a condenação. Não resta condenação. Quando uma pessoa é justa, não resta condenação para ela. Aí acabou. Assim, vamos entender que aquele que crê em Cristo é justo. Que meditemos nessa palavra. Que você, se você crê em Cristo, você é justo. Você está salvo. Como Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. A sua fé é importante, é muito valiosa. A sua fé é muito valiosa. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Creia nisso, pense nisso e creia nisso. Amém. Que Deus te abençoe.